irmãos? Você pode assentar. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam sempre sobre a nossa vida. Todos que estamos aqui no culto presencial e também com vocês que estão no culto online. Por gentileza, abra sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 4. Eu entendo que não é necessário estar sempre ressaltando que os tempos são difíceis, mas é necessário sempre enfatizar que o Deus eterno é o Deus ao qual servimos. Ele continua o mesmo, Ele não perdeu o seu poder, Ele não perdeu a sua determinação de nos dar o melhor. Todas as vezes Deus age para o bem daqueles que o amam, em todas as coisas, e nós temos essa certeza, gravada na nossa mente, gravada no nosso coração, e o Espírito de Deus, que habita em todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, nos faz não somente lembrar da sua palavra, não somente lembrar da necessidade de estarmos vivendo conforme a sua palavra, mas nos faz lembrar que o Deus eterno não esquece de ninguém. Ele não desampara. Irmãos, eu não sei há quanto tempo você está no deserto. Eu não sei da sua luta. Eu não sei das suas dificuldades. Mas Deus conhece. Deus conhece todas elas. Deus conhece os propósitos do nosso coração. Ele conhece as nossas razões. Alguém pode dizer então, pastor, porque o Senhor ainda não me respondeu? Olha, eu não sei porque Ele não lhe respondeu ainda. Pode ser até que Ele já tenha respondido e você não tenha percebido. Mas pode ser também que Ele esteja trabalhando na sua vida para lhe dar o melhor. O que a palavra nos ensina é que Deus age, Deus responde, e Ele age sempre no tempo oportuno. Então, enquanto você aguarda, glorifique ao nome do Senhor, exalte ao nome do Senhor, dê glórias ao nome do Senhor, declare que você confia, declare que você crê, declare que você está de posse das promessas do Senhor para a sua vida, glorifique e exalte ao nome do Senhor. Eu não sei se você tem experimentado fazer isso, não somente uma vez no dia, mas sempre que tiver oportunidade, várias vezes no dia, onde quer que você esteja, no local onde você possa glorificar, exaltar o nome do Senhor, você abrir a sua boca e glorificar o nome do Senhor, declarando: Senhor, a minha vida está em tuas mãos, eu pertenço ao Senhor. Irmãos, é muito bom fazer isso, é muito bom fazer isso, quando a gente está muito preocupado, quando as dificuldades parecem aumentar, quando nós glorificamos, exaltamos ao nome do Senhor, o Espírito de Deus derrama sobre nós de tudo aquilo que necessitamos, para que possamos continuar desfrutando da verdadeira paz que somente Jesus pode nos dar. E diante de tudo que a palavra nos ensina, diante de tudo que o Espírito de Deus nos ensina, nós aprendemos e nós cremos que é Deus quem nos fortalece. Amém? É Ele quem nos capacita, é o Senhor quem nos dá o discernimento, é o Senhor que nos dá a vida, é Ele que nos faz reconhecer que a sua graça é maior do que a vida. Amém? Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Igreja,
edificante perceber que o apóstolo Paulo, de maneira simples, de maneira direta, ele nos mostra o segredo e a importância da vida em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo, nós temos a presença do Espírito de Deus em nossa vida. A experiência de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor é uma experiência única, vivenciada por cada um dos seus filhos. É o próprio Senhor quem nos ensina que a nossa fé precisa estar depositada no Deus Criador. O apóstolo Paulo tinha uma dependência a Cristo como ninguém, mas em momento algum ele se exaltou. Ao contrário, em tudo o apóstolo exaltou e glorificou ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, irmãos, o fato de estar diante do Senhor, o fato de estar na presença do Senhor, o fato de ter o Senhor como a razão da sua vida, não impediu que a trajetória de Paulo na terra fosse marcada por grandes lutas, sofrimentos e perseguições. E um dos resultados de sua dependência a Cristo é que as circunstâncias não interferiam em seu relacionamento de fé depositado no Deus Criador. E quando eu estava vendo isso aqui, não é a primeira vez que vejo, e como vocês sabem, eu gosto de fazer perguntas, eu coloquei diante do meu coração: será que verdadeiramente eu tenho agido, eu tenho vivido com um relacionamento de fé com o Senhor eterno, com Cristo, de uma maneira tal que Ele possa se agradar? Vez por outra, eu encontro alguém que fala algumas coisas a respeito, às vezes quando vem uma notícia de um pastor, de um missionário que está no lugar distante, passando por dificuldades, não é? Em lugares áridos, né? Lugares onde não há a palavra de Deus. E muitos dizem assim: mas como se não bastasse, Deus permite que adoeçam, sofram e até morram longe da família. Irmãos, o que deve ficar bem claro em nossa mente e em nosso coração é que o fato de alguém dedicar a vida ao trabalho do Senhor, seja pastor, missionário, seja qual for o trabalho que esteja fazendo para o Senhor, não os tornam imunes a graves enfermidades. O apóstolo Paulo diz que esse corpo, o corpo da nossa morte, nós sabemos que o Senhor dá inteligência ao homem para que as enfermidades, as pandemias possam ser combatidas. Mas a enfermidade veio com o pecado. Mas esse não é o propósito do Senhor. E nós sabemos que nós não temos sido preparados para a morte. Não, irmão, nós temos sido preparados para a vida. Nós temos sido preparados para o encontro real com o Senhor. Nós temos sido preparados para nos encontrarmos com Ele, na certeza de que viveremos eternamente em sua presença. Paulo mostra que a nossa dependência a Cristo tem que estar acima de toda e qualquer circunstância. Meus amados irmãos, se verdadeiramente amamos ao Senhor, diante de tudo que temos visto, diante de tudo que temos vivenciado, nós temos que aprofundar ainda mais os nossos alicerces na rocha eterna que é Cristo. Precisamos confiar ainda mais nele, na certeza absoluta de que, mesmo que não consigamos ver, mesmo que não consigamos perceber, Ele está agindo. Aleluia! O Senhor não está parado, de braços cruzados, nos observando, não. Ele está agindo.
Ele age poderosamente. Precisamos lembrar que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Por favor, isso não significa que Deus não sabe exatamente do nosso tempo. Ele sabe sim, Ele conhece o nosso tempo. E quando nos colocamos diante dEle, disponíveis para o seu agir, com toda certeza, Ele age poderosamente e cumpre os seus planos e propósitos na nossa vida. Você crê nisso? Então, irmãos, nós podemos dizer que a compreensão, a visão e o poder de Deus são eternos e absolutos. São eternos e absolutos. Agora, a nossa compreensão é limitadíssima. A nossa visão também. E na maioria das vezes não conseguimos entender a razão ou o objetivo, mas precisamos crer que a nossa capacidade vem de Deus. E que Ele está preparado, que Ele está determinado a nos capacitar diante da nossa falta de conhecimento, diante da nossa ignorância e diante da nossa incompetência. Eu nunca vi Deus chamar alguém desocupado. Ele chama sempre pessoas ocupadas. Ele não chama desocupado não, irmão. Ele só chama pessoas ocupadas. Mas por quê, pastor? Tem que perguntar a ele. Mas uma coisa é certa, ele gosta de chamar gente ocupada. O chamado dos seus discípulos, o chamado que ele tem feito para a sua vida. Lá no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, está escrito: não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo reconheceu isso. Paulo falou sobre isso à igreja em Corinto. O Espírito de Deus está falando isso a mim e a você hoje, no 3º milênio. E continuará falando sempre. É o próprio Jesus quem declara que todas as coisas vão de passar, mas a sua palavra permanece para sempre. Se essa palavra permanece para sempre, essa palavra é poderosa. Se essa palavra permanece para sempre, não podemos negar que é a palavra de Deus. Irmãos, eu quando lembro de tudo aquilo que o apóstolo Paulo passou, conforme está escrito nas Sagradas Escrituras, e ele aqui nesse texto, ele declara que apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, não é? Apesar dos sofrimentos, apesar das perseguições, dos açoites, das calúnias, ele aprendeu a viver contente, apesar das situações. Esse contente tem um significado: viver em paz, viver satisfeito, porque a sua vida estava agradando ao Senhor. Claro que não tinha satisfação diante de todas as coisas que passava, mas tudo do Senhor estava acima de todas as coisas. Não existia nada acima do Senhor na sua vida, e nós aprendemos isso. Em primeiríssimo lugar na nossa vida tem que estar o Senhor. É o nosso Deus. Nada pode estar acima dele. O nosso Deus, que é o Deus poderoso, que é o Deus eterno, ele não divide a sua glória com ninguém. Tudo aquilo que clamamos a ele, devemos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Eu tenho dito aos irmãos, e passado da minha experiência com o Senhor, que é maravilhoso quando nos colocamos diante dele, declarando: Senhor, retira o que precisa ser retirado, transforma o que precisa ser transformado, coloca o que precisa ser colocado.
mas que a tua vontade prevaleça em meu viver. Cada pessoa, cada servo do Senhor precisa fazer isso. O apóstolo Paulo, ele resolveu não ser uma vítima das circunstâncias, mas um vitorioso sobre todas as coisas. Aleluia! E de onde vinha a sua força? Do Senhor. E hoje, de onde vem a nossa força? Do Senhor. Aleluia! Quem é aquele que capacitava o apóstolo Paulo? O Senhor. Quem é aquele que nos capacita hoje? O Senhor. O mesmo Deus que Paulo serviu é o mesmo Deus ao qual nós servimos. O Deus que não conhece impossíveis. O Deus que age sempre poderosamente. O Deus que não falha. O Deus que não esquece. O Deus que é justo. Alguém pode dizer, mas pastor, será que é justo tudo que tem acontecido comigo? Eu posso lhe dizer uma coisa, que o que o Senhor planejou para a sua vida, tudo aquilo que Ele planejou, não constava absolutamente nada das dificuldades que você tem enfrentado. Mas a partir do momento que o homem pecou, a terra começou a produzir espinhos. O homem teve que trabalhar para sustentar a sua família com o suor do seu rosto. As enfermidades surgiram, mas ele não desistiu da gente. Ele não desiste de ninguém. Ele não nos trouxe até aqui para que a gente voltasse atrás. Não, irmãos, não. Eu tenho dito praticamente em todos os cultos que o nosso olhar tem que estar para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Paulo estava conscientizado de poder todas as coisas dentro da vontade de Deus. Ele não estava dizendo que podia todas as coisas aleatoriamente, aquilo que ele queria, aquilo que ele tem vontade. A sua declaração tinha um ponto. Posso todas as coisas dentro da vontade do Senhor, de acordo com o que o Senhor planejou, eu posso todas as coisas. E vocês sabem muito bem que a vontade do nosso Deus é boa, agradável e perfeita. Igreja, não há limites ao que podemos fazer dentro da vontade de Deus, porque como sempre declaramos, nada é impossível àquele que crê. E a nossa fé está depositada nesse Deus, que é o Deus criador, que é o Deus da vida. Nós estamos vivos, porque Ele tem planos e propósitos conosco. Se não fosse assim, já não estaríamos aqui. A grande questão é que nós precisamos estar diante do Senhor, para que verdadeiramente os seus propósitos, os seus planos, cumpram-se em nossa vida. Então, a habilitação do apóstolo tem uma fonte e uma razão. Jesus Cristo, aleluia, amém? A nossa habilitação e a nossa fonte é Jesus Cristo, é a mesma fonte, a fonte que sempre está jorrando água doce, a fonte que nunca tem água saloba, a fonte que não seca, aleluia, a fonte e a razão da nossa vida também tem que ser Jesus Cristo, igreja. Foi Ele quem nos resgatou da morte para a vida. Foi Ele quem nos fez sal da terra e luz do mundo. Foi Ele quem entregou a sua vida em nosso lugar. Foi Ele quem ressuscitou ao terceiro dia, nos dando a oportunidade para que vivamos uma nova vida. Somente Jesus Cristo é aquele que nos faz filhos do Deus eterno.
Como diz o texto lá do Evangelho de João, no capítulo 1. Filhos gerados não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus, do próprio Deus. E Deus não faz discriminação com ninguém. Ele não faz acepção de pessoas. É por isso que ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Ele está dizendo: filho meu, dá-me o que tem mais importante, a tua vida. Porque na verdade a vida que estamos vivendo não nos pertence, pertence ao Senhor. Amém? Ah, meus amados irmãos, sendo Deus onipotente, onipresente e onisciente, todos são alcançados e vistos ao mesmo tempo, onde quer que estejam e o que quer que estejam fazendo. Já pensou nisso? Nunca estamos sozinhos, temos sempre a presença do Senhor, nos momentos mais difíceis, nos melhores momentos, nas noites de angústia, nas noites de dores, nas noites de dúvidas. Ele está conosco para nos acalmar. Ele está conosco para que possamos sentir a segurança, a sua segurança. Ele está conosco para que possamos perceber que Ele nos ama, que apesar das nossas falhas, das nossas dificuldades, muitas vezes da nossa infidelidade, Ele continua nos amando. Ele continua nos concedendo oportunidades para que possamos verdadeiramente nos voltar para Ele, para que possamos colocar a nossa vida em suas mãos. O salmista, diante de todas as suas experiências com o Senhor, ele faz uma declaração extraordinária. Ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu sempre digo para as pessoas que choram e que têm motivos para chorar, eu digo: pode chorar, não é pecado não, pode chorar, faz muito bem para a alma, e o Senhor recolhe as nossas lágrimas, amém? O padrão divino, irmãos, é igual para todos os que estão em Cristo. O padrão divino não é algo que sobe e desce, não, é único. E o que é que ele faz? Ele faz com que ele nos sustenta e faz com que possamos participar desse padrão, estar dentro desse padrão. Mas é preciso reconhecer que é Ele que faz, que não é uma capacidade nossa, não é algo nosso, pessoal, mas o Senhor é que age. Então a presença do Espírito Santo habitando em nós, nos ensina, sustenta e capacita para que possamos viver nesse padrão. Mas é necessário uma coisa, é necessário reconhecer a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. É necessário declará-lo como Senhor, único e suficiente Salvador. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Na nossa vida com Cristo, não há sacrifícios, mas renúncias. Na nossa vida com Cristo, não há sacrifícios, no sentido real da palavra, mas há renúncias. Renunciamos à vontade da carne e o mundanismo. Renunciamos às vantagens que nos são oferecidas, mas cujo resultado, cuja origem não provém do Senhor, nem serão resultados agradáveis ao Senhor. Perseveramos na palavra de Deus, como disse agora há pouco. Nos firmamos nessa palavra, que nos diz que o Senhor é a nossa torre forte de proteção, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da luta,
na hora da tribulação, que o Senhor é aquele que nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa. Ele nos protege, Ele nos capacita, Ele nos ensina, Ele nos faz com que percebamos, tenhamos conhecimento do que a sua palavra quer nos dizer, do que Ele tem para nos dizer. Nós necessitamos da palavra de Deus. E nela nós somos fortemente admoestados a não desprezá-la. A palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus vem como consolo. A palavra de Deus vem como exortação. Desprezar algo é condená-lo ou odiá-lo. O Espírito Santo vivifica a palavra e nos faz interpretá-la corretamente. E somente o Espírito Santo é aquele que faz isso. Então, irmãos, jamais esqueçam que nós podemos então afirmar que o Espírito de Deus opera através de nós. Amém? É por isso que a gente sempre fala que sejamos apenas instrumentos nas mãos poderosas de Deus. E realmente somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. O mérito, a honra, o agradecimento, o elogio, o louvor são exclusivamente para Deus. Amém? Ô irmãos, eu falei um pouco hoje pela manhã e vou somente reforçar rapidamente. O Senhor não procura e não aceita o ativismo. A pessoa está na igreja, ela participa de uma determinada equipe, vai para outra, vai para outro ministério, vai para isso, para aquilo. Não, irmãos. O ativismo, o Senhor não aceita isso. E geralmente o ativista, ele é um legalista. Eu falei isso hoje pela manhã. E o Senhor não procura ativistas, nem legalistas, nem religiosos. O Senhor procura adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que em todo o tempo estejam adorando, glorificando e exaltando ao seu nome santo e poderoso. Os verdadeiros adoradores reconhecem as suas limitações. Os verdadeiros adoradores reconhecem que sem a presença do Senhor não há como sair do lugar. Os verdadeiros adoradores declaram que dependem em tudo do Senhor, que confiam plenamente nele. Os verdadeiros adoradores sabem que a sua adoração chega diante do trono do Senhor. Eu gosto de pensar nisso, irmãos da equipe de louvor. Eu gosto de pensar nisso, que quando vocês estão louvando ao Senhor através de um instrumento, o som está chegando diante do trono do Senhor. Eu gosto de pensar que quando a gente está ministrando a palavra, com o coração aberto, mesmo diante de tantas limitações, o Senhor recebe essa palavra e o Espírito Santo age, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas pastor, eu vou ficar sentado no banco o tempo inteiro? Não, irmãos. Descubra onde o Senhor quer que você trabalhe. E venha, se apresente aos pastores. Vá lá na secretaria. Né? Eu estava até dizendo hoje de manhã que a secretaria não é como um posto que diz aí numa divulgação, né? Tudo você vai lá naquele posto, você encontra, mas tudo aqui você vai na secretaria e resolve lá. Lá com as meninas, lá com as irmãs de secretaria, resolvem tudo. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Há muito trabalho a ser realizado na casa do Senhor, na casa de oração. Irmãos, o fortalecer do Senhor em nossa vida nos envolve por completo.
nós precisamos ter conhecimento disso. O agir do Senhor não é somente no espírito, mas Ele age no espírito, na alma e no corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. O corpo não nos pertence. A questão é, será que estamos permitindo que o Espírito Santo haja, opere? Cada um perguntando, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Conhecimento da palavra é extraordinário, é necessário. Mas não é só o conhecimento. É o conhecimento e a prática. Colocar em prática. Conhecemos, aqueles que dirigem conhecem as leis do trânsito. Tem o conhecimento, mas é preciso obedecê-las. Conhecemos a palavra, mas é preciso obedecer a palavra. É preciso viver numa dependência total ao Senhor. E essa dependência total significa que diante das mais terríveis circunstâncias, por mais avassaladoras que sejam, a nossa esperança continua sendo depositada em Cristo Jesus. Porque a nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança já venceu a morte. A nossa esperança tem as chaves da morte e do inferno. E com ela nos faz mais do que vencedores. Aleluia. Eu já tenho dito a você, e sempre estou procurando repetir, sempre que o Espírito de Deus toca na minha mente, no meu coração, e nós podemos dizer que há um mover do Espírito de Deus na sua igreja, no mundo inteiro. Há um mover do Senhor. Nós não sabemos quando o arrebatamento acontecerá, mas nós sabemos que a qualquer momento a trombeta pode tocar, ou a qualquer momento poderemos ser chamados à presença do Senhor. O salmista diz que a nossa vida é como um sopro, início, meio e fim. Então nós precisamos estar prontos para o chamado do Senhor. Eu não tenho pressa. Se alguém quiser passar na minha frente, pode ir, não tem problema. Mas ninguém quer. Eu tenho dito aos irmãos que cada um tem a sua data de vencimento. E ninguém sabe. Mas o Senhor sabe. E mesmo sabendo, Ele continua agindo em nossa vida. É por isso que eu vejo um mover do Espírito de Deus na igreja. Para que esse mover na igreja tenha um propósito. Para que verdadeiramente toda a igreja na face da terra, toda a igreja do Senhor se volte para Ele. Em consagração, em sinceridade, em oração, apresentando as suas causas diante do Senhor, agradecendo pela vida, pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas. Aí eu lembrei de Samuel, onde o Senhor disse a Samuel: Samuel, o homem não vê como eu vejo. O homem vê apenas o interior, mas Deus vê o coração, ou seja, Ele vê o homem exterior e interior. Ninguém pode enganar a Deus por nenhuma fração de tempo, mínimo que seja. Não. Então, irmãos, a falsa santificação, ela precisa parar de existir. É preciso que exista uma verdadeira santificação. A santificação, segundo o conceito divino, significa rejeitar a tudo aquilo que o mundo apresenta, tudo aquilo que o mundo oferece, e que é contrário aos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Então,
o Deus eterno, Ele sonda as nossas intenções. E Ele conhece plenamente os nossos propósitos e as nossas razões. E o que Ele espera de cada um dos seus filhos? Ele espera que sejamos fiéis. Ele espera que possamos verdadeiramente continuar adorando, continuar louvando, continuar exaltando ao seu santo e poderoso nome. Ele espera que os seus filhos continuem cumprindo a sua determinação de, como discípulos, pregar o evangelho a toda criatura. E eu tenho dito aos irmãos que a maior pregação não é aquilo que falamos, mas é a maneira como nós vivemos. Vou encerrar. Não tenha nenhuma dúvida, somente em Cristo Jesus podemos encarar a vida sob a perspectiva da eternidade. Somente em Cristo Jesus somos sustentados, fortalecidos e reanimados pelo próprio Deus. Em Cristo nós temos a percepção espiritual concedida por Deus. Somente em Cristo nós recebemos da verdadeira justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Igreja, quanto maior for a nossa dependência a Cristo, maior será a nossa obediência a Deus. E o que precisamos fazer? Como seus filhos, precisamos a cada momento conferir o nosso GPS espiritual, que é a palavra, o GPS espiritual, se estamos tendo uma vida agradável ao Senhor. É o Espírito de Deus quem age em nosso ser. E não pense você, porque agora está em Cristo, que o Espírito Santo deixou de agir, trabalhando em você, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Não, ele continua. Porque nós necessitamos. Somos falhos, somos fracos. Não iremos enfrentar o inimigo da nossa força, nunca, jamais, pense nisso. Mas iremos sempre na força, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Se você ainda não fez a sua entrega, declarando a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, você tem a oportunidade de fazer nesse momento.